Olá, minha amiga, meu amigo, estou aqui novamente para a gente continuar desenvolvendo o nosso tema sobre normas fundamentais, sobre a relação da Constituição com o processo civil. E eu quero, nesse bloco, tratar aqui com você de dois temas. Primeiro, eu quero fazer alguns comentários a respeito do chamado devido processo legal. E depois, e isso vai tomar a maior parte da nossa conversa nesse bloco, eu quero falar com você sobre a razoável duração do processo, o chamado princípio da razoável duração do processo, mas eu quero que a gente busque as consequências desse princípio ao longo da disciplina do processo civil. Então eu vou falar, claro, do princípio da razoável duração, mas vou junto com você procurar, ao longo do código, reflexos dessa preocupação em se garantir que o processo dure um prazo razoável, como exige a Constituição Federal e como exige o Código de Processo Civil. Mas como eu disse antes, pela importância, eu quero fazer alguns comentários a respeito do chamado princípio do devido processo legal. Onde a gente encontra a previsão desse princípio? Na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Veja, aparece aí na sua tela, vai aparecer na sua tela o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Veja o que ele diz. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal é aquele que deve garantir a todos um processo justo. Um processo justo em que ambas as partes sejam ouvidas, ambas as partes tenham a possibilidade de produzir prova, que o processo se desenvolva em prazo razoável, que as partes, então, sejam tratadas com isonomia, que, aliás, a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, o chamado princípio do devido processo legal, claro que não é nada assim tão claro, objetivo, é difícil você delimitar, mas o princípio do devido processo legal é considerado, como muitos, o mais importante princípio constitucional do processo, porque dele decorreriam todos os demais. Então, o devido processo legal, do devido processo legal decorre o princípio da igualdade, que deve ser garantido entre as partes, o direito ao contraditório é decorrência do devido processo legal, o direito de se produzir provas para influenciar a formação da convicção do juiz é decorrência do devido processo legal, assim como eu disse há pouco, e é o tema que a gente vai ver em seguida, o princípio da razoável duração do processo decorre também do devido processo legal. Então é por isso que, repito, o devido processo legal é considerado o principal, vamos dizer assim, princípio constitucional, seria um princípio mãe do processo, porque todos os demais decorreriam dele. Vários autores que tratam de princípios apontam para isso. Mas então a gente vai tratar das decorrências dele. E nesse bloco a gente vai conversar sobre o princípio da razoável duração do processo. Então, o que significa o princípio da razoável duração do processo? Primeiro é importante dizer que esse princípio aparece, em primeiro lugar, na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 78, ele consagra o princípio da razoável duração do processo. Aliás, esse inciso 78 ele foi incluído por uma emenda de 2004. Como se o artigo 5º da Constituição ainda não tivesse incisos suficientes, incluíram esse inciso 78 para estabelecer, para consagrar no texto constitucional a previsão da razoável duração do processo. Vejam, me acompanhem aí pela sua tela o que diz o artigo 5º, inciso 78 da Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então, isso já aparece na Constituição desde 2004, quando se instituiu o inciso 78 ao artigo 5º. A emenda que instituiu isso foi a emenda 45 de 2004, que trouxe muitas alterações no que diz respeito ao funcionamento do Poder Judiciário e implicando também em previsões importantes para o desenvolvimento do processo civil.
Então, essa emenda constitucional, para nós que trabalhamos com o processo, é extremamente importante. E ela, então, entre outras previsões, consagrou o princípio da razoável duração do processo. Acontece que esse princípio ele está consagrado também, reiterado, dentro do nosso Código de Processo Civil. Então, embora já se trate de um princípio constitucional, o que seria suficiente para que tivesse que ser respeitado, já que está na Constituição, ainda assim o legislador entendeu por bem reiterar esse princípio dentro do nosso Código de Processo Civil, desse nosso Código de 2015, e a gente lê a reiteração a esse princípio no artigo 4º do CPC. Veja aí na sua tela o artigo 4º do Código de Processo Civil. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, o que esse dispositivo faz é reiterar o princípio da razoável duração do processo. Como eu disse, não precisava reiterar, porque se isso já está previsto na Constituição, é suficiente ou é mais do que suficiente para que tenha que ser respeitado. Ah, mas por que então desse artigo 4º? Vejam, esse artigo 4º, pelo menos, ele nos passa uma mensagem. Esse artigo 4º, no mínimo, nos passa uma mensagem. Que mensagem? Ele mostra que o legislador, ao elaborar o nosso atual Código de Processo Civil, ele estava preocupado com esse valor. Que valor? Razoável duração. Então o legislador, ao elaborar o código hoje vigente, ele quis dizer com esse artigo 4º que ele estava preocupado com a razoável duração do processo. E que então ele trazia algumas novidades que tinham, dentre os seus objetivos, a preocupação de tentar provocar, produzir a razoável duração, atingir a razoável duração. Então, esse artigo 4º, ele explica ou ele se reflete em diversos artigos que a gente lê ao longo do Código. Diversos artigos que a gente encontra ao longo do diploma têm a sua origem no artigo 4º, quando ele manifesta a sua preocupação com a razoável duração do processo. Quer ver? Vou fazer o exercício com você de perceber essa interligação. E, aliás, é importantíssimo que a gente perceba bem isso, porque no nível em que a gente está trabalhando, é lógico que o Código de Processo Civil não é formado por artigos que não se comunicam, artigos que não estejam interligados, um distante do outro. Pelo contrário, os artigos do Código influenciam, causam, modificam, justificam outros artigos, porque o Código ele tem os seus artigos interligados, formando um sistema. Então vejam, diversas novidades que a gente encontra ao longo do Código, novidades em relação ao Código de 73, se explicam justamente por essa preocupação de se obter um processo que dure um prazo razoável. Vejam, nós estamos falando do artigo 4º do CPC. O artigo 4º, por exemplo, ele explica o artigo 1015 do Código de Processo Civil. O que é o artigo 1015 do Código de Processo Civil? Você certamente já ouviu bastante, já ouviu falar bastante dele e já lidou com ele no seu dia a dia profissional. O que diz o artigo 1015 do CPC? O artigo 1015 é aquele que restringe o cabimento de agravo em face das decisões interlocutórias. O artigo 1015 é aquele que traz aquele rol, e aí entra naquela discussão se ele é exaustivo, se ele é exemplificativo, e aí o STJ decidiu que, na verdade, ele traz uma chamada taxatividade mitigada, postura, decisão elogiada por uns, criticada por outros, e a gente não vai entrar nesse tema, porque aí a gente já entraria em tema de agravo. Mas não há dúvida que o nosso código restringe o cabimento de agravos de instrumento em face de decisões interlocutórias. Ah, mas o que isso tem a ver com o princípio da razoável duração do processo? Tem muito a ver. Tem muito a ver pelo seguinte: o legislador, ele percebeu ou entendeu que havia nos tribunais um volume muito grande de agravos de instrumento para serem julgados. Isso tomava muito tempo dos desembargadores.
E por tomar muito tempo dos desembargadores, isso atrasava o julgamento das apelações. Então o agravo de instrumento, que aliás já vem ocorrendo há bastante tempo, foi visto aqui como um vilão. Falou, olha, o grande volume de agravos de instrumento dificultam, atrasam o julgamento das apelações. E enquanto a apelação não é julgada, o processo não termina. Então o legislador pensou, vamos restringir o cabimento do agravo de instrumento, porque aí os tribunais receberão um volume menor desses recursos e, por consequência, terão melhores condições e mais tempo para julgar os recursos de apelação. Então, é justamente a preocupação com o artigo 4º do CPC, que trata da razoável duração do processo, que justificou a restrição ao cabimento do agravo de instrumento. Hoje, eu te pergunto, qualquer decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento? Não. Eu, quando me deparo no meu processo com uma decisão interlocutória da qual eu quero recorrer, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Ir até o rol do artigo 1015 e ver se a decisão se encaixa ali. Ou se é uma situação de urgência que justifique a incidência daquela ideia da taxatividade mitigada. Mas então eu me deparando com uma interlocutória, eu corro lá no 1015. Se a decisão estiver ali relacionada, eu devo interpor agravo de instrumento sob pena de preclusão. Se a decisão não estiver relacionada no artigo 1015, eu por hora não faço nada, e quando eu for apelar da sentença, em preliminar de apelação, eu recorro da interlocutória que ficou para trás, mas que não foi atingida pela preclusão, porque ela não era passível de agravo de instrumento. Agora, se nesse caso o que a gente percebe, então, é que junto com a apelação eu já recorro da interlocutória e aí o tribunal já vai julgar tanto o meu recurso contra a decisão final quanto o meu recurso em face dessa interlocutória. Então, sem dúvida, o que se quis foi diminuir a quantidade de agravos na mão dos tribunais. Além do que, a interposição de agravo de instrumento, principalmente se for obtido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, isso obsta o bom andamento do processo. Mais uma razão para se limitar o cabimento do agravo. Então vejam, a restrição do agravo de instrumento tem relação direta com o princípio da razoável duração do processo. O que mais? Por exemplo, nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil, ele valoriza os precedentes judiciais. O Código de Processo Civil veio com esse movimento, o movimento de incentivar a formação de precedentes para que os juízos inferiores ao julgar tenham que respeitar as posições formadas pelos tribunais. Claro, em determinadas situações, principalmente nas chamadas causas repetitivas. Então, houve claramente um movimento do nosso código de incentivo à criação de precedentes, precedentes vinculantes, que tenham que ser respeitados pelos juízos inferiores. Ora, a valorização dos precedentes também tem um pouco a ver com a razoável duração do processo. Eu disse que tem um pouco a ver porque existem outras razões mais importantes. Mas a valorização dos precedentes tem a ver com o princípio da razoável duração do processo. Por quê? Quando se trata das causas repetitivas, o tribunal ele vai firmar o entendimento, ele vai firmar a tese de como aquilo deve ser decidido e os juízos inferiores terão que seguir aquela posição firmada pelos tribunais. Ora, naturalmente, seguir uma posição já firmada pelo tribunal permite um julgamento mais célere, porque o juiz ele vai desenvolver um raciocínio mais curto. O principal que o juiz vai fazer é avaliar se aquela situação que ele está julgando se encaixa naquela outra do precedente, para aí avaliar se o precedente deve ou não ser aplicado àquele caso concreto. Então, na verdade, é principalmente este o raciocínio que vai ser desenvolvido pelo juiz. Mas o juiz não vai ter que construir a decisão. Ele vai seguir a posição firmada pelo tribunal. Isso naturalmente faz com que a decisão seja proferida com um trabalho intelectual menor e, por consequência, ela possa ser proferida mais rapidamente. Que mais? O que mais tem a ver com o princípio da razoável duração do processo?
Algo que a gente viu no bloco anterior. O incentivo à autocomposição. Claro que o incentivo à autocomposição não decorre principalmente da preocupação com a razoável duração do processo, mas também tem a sua ligação. Ora, quando se cria uma audiência logo no começo do processo, nós conversamos um pouco sobre ela no bloco anterior, cria-se um momento oportuno para que as partes, ajudadas por um conciliador ou por um mediador, tentem o acordo logo no nascimento do processo. Ora, criando esse momento adequado para a tentativa de acordo, logo no nascimento do processo, caso o acordo seja efetivamente obtido, o processo termina com um prazo muito curto. Então, também o incentivo à autocomposição leva em conta, tem relação com o princípio da razoável duração do processo. Não só com ele, claro, mas também tem a sua relação. Agora vejam, a gente precisa aqui tomar um cuidado. Processo que dure um prazo razoável não é necessariamente um processo rápido. Porque o processo ele tem o seu termo de maturação. O processo ele tem o seu tempo de maturação. O processo leva tempo mesmo, até para se observar as garantias decorrentes do devido processo legal. Então o processo ele tem o seu tempo de maturação e isso é necessário para se atender o chamado princípio do devido processo legal. Então o processo ele tem mesmo que demorar um tempo. Então quando se fala princípio da razoável duração, não está se querendo dizer o processo tem que ser rápido, porque muitas vezes não pode ser. E, aliás, a razoável duração ela deve ser analisada, deve ser entendida frente às características do caso concreto. Então, razoável duração não é necessariamente rapidez. Por exemplo, não se pode suprimir contraditório com o propósito de garantir um processo mais curto. Imaginem o seguinte: a gente prevê um processo em que o autor vai apresentar a petição inicial, o juiz, recebendo essa petição inicial, sem citar o réu, ele profere a sentença. Esse processo é célere? Muito, né? Apresentou inicial, distribuiu, julgou. Mas é aceitável um processo assim? Óbvio que não. Por quê? Porque representaria uma violação clara do princípio do contraditório. Então, não se pode, isso é muito importante, não se pode pensar o processo só pela perspectiva da duração. Lógico que a duração é algo importante e inclusive a razoável duração é uma garantia constitucional. Mas o processo não pode ser pensado só com base nisso e o legislador não cometeu esse erro mesmo, como a gente vai ver mais um pouco adiante. Mas o processo tem que ser pensado com base em vários valores. A razoável duração é um desses valores que deve ser levado em conta. Por exemplo, quando o legislador ele criou, só para te dar um exemplo, para mostrar que o legislador não pensou o código só com base no princípio da razoável duração do processo, o que teria sido um equívoco enorme. Vejam, quando foi criado no atual código, já mais adiante, em outro bloco, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas quando foi criado o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quis se garantir que fosse respeitado o contraditório nesse procedimento de desconsideração. Ora, a criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele atende ao princípio da razoável duração do processo, visto o princípio da razoável duração isoladamente? Não. Não, porque se for decretada a desconsideração como era antes, na vigência do Código Antigo, muitas vezes sem respeito ao contraditório, era muito mais rápido. Quando da vigência do Código de 73, muitas vezes o interessado pedia a desconsideração, o juiz avalia se era razoável aquele pedido, e com base nisso, o juiz já decretava a desconsideração, se fosse o caso, sem nem mesmo se ouvir o sócio previamente, aquele sócio cujo patrimônio se pretendia atingir. Então era muito rápido. Pediu, o juiz deferiu. Mas isso atendia ao princípio do contraditório? Claro que não.
Então veja, foi criado um incidente de desconsideração que atrasa a decretação da desconsideração. Mas por quê? Porque o processo não pode ser pensado apenas com base na sua duração. O processo deve ser pensado também com base em outros valores, dentre eles o contraditório. Também é importante eu chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Quando você lê lá o artigo 4º, no final do artigo 4º está dito também que o processo deve demorar um prazo razoável, incluindo a atividade satisfativa. Tá lembrado? Tá lá no fim do artigo 4º. O processo deve demorar um prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Por que isso? Vejam, prestar tutela jurisdicional de forma plena, de forma completa, não significa apenas reconhecer direitos. Claro que o reconhecimento do direito é importante, mas na maior parte das vezes em que o jurisdicionado busca o poder judiciário, o principal que ele quer não é o reconhecimento do direito, porque na maior parte das vezes o mero reconhecimento do direito não atende à sua pretensão. O que o jurisdicionado quer, na maior parte das vezes em que busca o poder judiciário, é, além do reconhecimento do direito, a possibilidade desse direito ser efetivado. Então, o que se busca, ao final, é a satisfação do direito no mundo dos fatos, dentro da realidade. E isso é obtido através da efetivação, através da execução. Ora, não adianta se garantir um processo de conhecimento efetivo, um processo de conhecimento que dure um prazo razoável, se depois a execução vai durar uma eternidade e não vai ser efetiva. Ter um processo de conhecimento efetivo e que dure um prazo razoável fica esvaziado se a execução que se seguir durar uma eternidade ou não for efetiva. Então, por isso que o final do artigo 4º se preocupa com a razoável duração também na atividade satisfativa, ou seja, também na execução, para que não se perca aquilo que se produziu na fase cognitiva. Então vejam, essa preocupação com a razoável duração, inclusive na fase de execução, também dá base, não só isso, mas também dá base para dar ao juiz mais poderes para que o juiz conduza a atividade satisfativa. Quando se fala do nosso atual Código de Processo Civil, você sabe que um dos artigos mais polêmicos, mais discutidos, na verdade, inciso, é o artigo 139, inciso 4º do CPC. Há uma discussão muito grande hoje a respeito do artigo 139.4 do CPC. É aquele artigo que dá poderes ao juiz para que ele aplique medidas executivas atípicas, inclusive na execução de obrigação de pagar quantia. A adoção de medidas executivas atípicas já era previsto em outras modalidades de execução. Mas a grande novidade do Código nesse tema foi permitir a adoção das medidas executivas atípicas também na execução de obrigação de pagar. E aí vem aquelas controvérsias, aquelas discussões enormes do que o juiz pode ou não pode fazer. Pode o juiz determinar a retenção da carteira de motorista do executado? Pode o juiz determinar a retenção do passaporte do executado? Enfim, são uma das medidas que se discute muito, e eu também não vou entrar nesse tema, porque não é o nosso tema de hoje. Mas vejam, ao se dar mais poderes ao juiz dentro da execução, isso tem um preço. Quando se dá algo, se quer algo de volta. Então, a partir do momento em que o juiz recebe mais poderes na execução, ele se torna mais responsável pelo bom desenvolvimento dela. E o juiz deve aplicar esses poderes que ele recebe na busca da efetividade da execução e também na razoável duração dela. O juiz deve aplicar esses poderes para que a execução não se eternize. Por quê? Porque cabe ao juiz garantir a satisfação do direito reconhecido. Claro que provocado pelo interessado, por força do princípio da inércia da jurisdição. Mas cabe ao juiz aplicar o seu poder de execução
aplicar as medidas executivas para se garantir uma execução efetiva e que dure um prazo razoável. Então vejam que o artigo 4º, ele tem relação também com o artigo 139.4. E é interessante a gente fazer esses exercícios para a gente entender o Código como um todo. Por isso que eu disse, nas primeiras palavras que eu mencionei aqui no primeiro bloco, que aquilo que a gente lê nas normas fundamentais não está perdido, esquecido, isolado no começo do Código. Aquilo que a gente lê nas normas fundamentais vai causando impactos ao longo de todo o diploma. Aqui, por exemplo, a título de exemplo, eu mostrei para você que o artigo 4º, ele tem relação com o artigo 1015, ele tem relação com o sistema de precedentes e ele tem relação com a ampliação de poderes do juiz na execução. Dito isso, eu queria fazer uma observação, eu queria trazer para te mostrar uma decisão, a gente não vê isso com grande frequência, mas uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente da condenação do Estado pelo fato de não ter se garantido um processo que dure um prazo razoável. A gente sabe, a gente advoga, a gente sabe como o processo demora, como a justiça tem volume de processo, o juiz tem um volume de processo muito grande para julgar, e isso retarda tudo. Mas, às vezes a gente encontra decisões como essa, em que o Estado foi condenado porque não se obteve a razoável duração do processo. Veja na sua tela aí, eu menciono trechos da ementa, na sua tela você encontra o número do recurso. Veja, recurso especial, número 1383776. Recurso especial 1383776, que teve como relator o ministro Og Fernandes. Vejam o que diz ali, na ementa. Duração do processo, lesão, despacho de citação, demora de 2 anos e 6 meses, insuficiência dos recursos humanos e materiais do Poder Judiciário, não isenção da responsabilidade estatal. Condenações do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vejam, essa decisão trata de uma situação, claro, absurda. Numa ação de alimentos, em que necessariamente o rito tem que ser mais célere, porque o que está em jogo é a própria sobrevivência do credor, numa ação de alimentos, demorou-se 2 anos e meio para se proferir o despacho de citação. Cite-se o executado, ou cite-se o réu. 2 anos e meio para acontecer isso. Analisando essa situação, o STJ entendeu que de fato deveria condenar o Estado a indenizar aquele autor pela demora da prestação da tutela jurisdicional. Se é verdade que o judiciário tem um volume muito grande de causas para julgar e que isso provoca realmente um atraso, a gente sabe disso, ou como a gente sabe disso, né? Se é verdade que isso provoca um atraso grande às vezes, nada justifica 2 anos e meio para se proferir um cite. Então vejam, nesse caso houve de fato a condenação. E vejam como termina essa ementa, o item 5 da ementa, que vai aparecer aí na sua tela. Vejam como ela termina. Não é mais aceitável odiernamente pela comunidade internacional, portanto, que se negue ao jurisdicionado a tramitação do processo em tempo razoável. E também se omita o Poder Judiciário em conceder indenizações pela lesão a esse direito previsto na Constituição brasileira. As seguidas condenações do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos por esse motivo impõem que se tome uma atitude também no âmbito interno. Daí a importância de este Superior Tribunal de Justiça posicionar-se sobre o tema. E aí ele condenou, houve a condenação estatal pela demora do processo, que nesse caso, por mais que os tribunais estejam abarrotados, jamais se justifica 2 anos e meio para se determinar a citação do réu. Aliás, é sempre bom dizer também que o problema com a demora do processo não é um problema exclusivamente brasileiro. É claro que é um problema sério aqui do nosso judiciário, da administração da justiça, mas não é um poder exclusivamente brasileiro. Se a gente vai pesquisar, a gente vai ver muito disso, muitas discussões, muitas reclamações a respeito da demora do processo, por exemplo, na Itália.
O processo italiano também tem a fama de ser muito demorado, porque de fato ele é. Então, claro que a gente se preocupa muito com a razoável duração do processo e deve ser assim mesmo. Deve ser assim. Mas é conveniente também saber que a gente não pode dizer só no Brasil o processo demora. Na Itália, por exemplo, demora muito também. Bom, mas enfim, feitas essas considerações, a gente encerra aqui esse bloco, mas eu volto no próximo bloco para a gente continuar desenvolvendo temas relacionados às normas fundamentais do processo civil, sempre tentando estabelecer essa relação entre as normas e aquilo que a gente vai encontrar lá na frente no código, tá bom? Então até aqui, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e a gente se encontra no próximo bloco.